Deus abençoe, irmãos. Um prazer, uma alegria muito grande para nós estarmos mais uma vez com os irmãos para este momento de adoração. Creio que Deus tem grandes coisas para nós. Deus não olha a quantidade, mas Deus olha a fé. E a fé que nós temos alcançado é a fé da sua palavra. Não é uma convicção própria, mas uma convicção que Deus tem trazido ao nosso coração por meio da sua palavra. Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me paz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche os olhos. Vamos fechar os olhos. Amado Pai Celestial, é um prazer muito grande, Senhor, de saber que Tu és o nosso pastor. Que o Senhor tem conduzido as nossas vidas por verdes pastos, águas tranquilas. O Senhor tem saciado a nossa sede, a nossa fome pela Sua palavra e tem guiado através da vereda da Sua justiça. E a Sua justiça é que o cordeiro fosse morto, imolado, intercedesse, e hoje o Senhor tem manifestado a justiça no tempo da tarde. E a Sua bondade tem nos alcançado, Pai. Tem guardado a nossa vida, tem cercado de bondade e misericórdia, alcançando com esta terceira etapa. Que o Senhor possa resplandecer mais um pouquinho sobre nós nesta noite, através da Tua unção e revelação, Pai. Através do Seu poder e demonstração do Seu poder do Espírito Santo em nossa vida. Te agradecemos pela vida de nosso pastor, a dedicação, porque é o ministério do Senhor. Não é apenas o homem, mas é o que o Senhor tem levantado e nós cremos que o Senhor tem trazido através dele, porque o Senhor deu primeiro ao profeta e é a mesma coisa ele tem trazido. Aceita a nossa gratidão e nos abençoe através desta mensagem, Pai. Nesta noite, te rogamos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Mais uma vez, estamos reunidos pela segunda vez, aqui no meu lar. Para mim é uma alegria inexplicável receber meus irmãos e ouvir essa gloriosa mensagem e a mensagem do sétimo anjo, né? Para os nossos corações. Né? Agradeço a visita dos irmãos. Eu creio que fazem um grande esforço para chegar aqui, né? Mas vai ser muito maravilhoso, né? E recompensoso. Amém. Esta ponte jorra sem parar.
Jesus. Esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Para eu subir, preciso descer. O Cordeiro de Deus, meu Redentor, trouxe o livro aberto, dando ao sétimo anjo e comissionou seu ministério. Agora sim vou preparar a minha vida, comendo o livro, posicionando. Estes trovões estão nos selos bem revelados, eles estão nos preparando. Venha receber terceira etapa, venha e seja uma virgem prudente, venha preparar a sua vida, venha e seja um verdadeiro crente. A tribulação está chegando e sem a terceira etapa você ficará nas trevas. E sem a terceira etapa você ficará nas trevas. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 5. Eu quero apenas comentar um pouquinho com vocês sobre o júbilo por ver a redenção paga. Capítulo 5, verso 9 a 14. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Amém. Grande Criador, nós dependemos de Ti para comentarmos um pouco sobre a sua palavra. Fale conosco, ó Deus. Alimenta nossa alma com esta palavra que é o pão da vida. Em todos os tempos, eles não puderam reconhecer o Senhor como pão, mas nós temos reconhecido. E o eleito reconhece a cada época que o pão é vindo à cena. Estamos agradecidos por isto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pode assentarmos. Nós vamos
notar que o irmão Brana expressa com respeito à abertura dos selos, porque para haver um júbilo, algo tem que acontecer. Júbilo é gozo, é alegria. E esse júbilo nós encontramos aqui em Apocalipse 5. O irmão Brana falou sobre ele. Temos aqui a mensagem sobre isso. Mas antes, no parágrafo 27 e 28 do primeiro selo, o irmão Brana mostra o que acontece para abrir os selos. Nós temos que passar por isso. E esse júbilo que traz para o eleito e aqueles que estarão na porta como fariseus, não deixando o povo receber a palavra. Isto é o que o irmão Brana diz. Parágrafo 27 do primeiro selo. Vocês conhecem isso, mas eu preciso de ler esses dois parágrafos. Agora, nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam presentes e eles viram estas coisas suceder, assim como viu João. Ele disse a um cavaleiro do cavalo branco, mas havia um mistério concernente a esse cavaleiro que não o conheceram naquele tempo. Seria revelado mais adiante, quando o Cordeiro saísse do trono do Pai como intercessor e redentor semelhante. Agora, se vocês notarem, só um profeta pode pregar desse jeito. Porque qualquer um de nós, se fôssemos pregar, a pessoa poderia chegar para nós e perguntar, mas onde está escrito que ele, como o livro, saiu do trono? Onde está escrito? Está escrito que o único que pode tomar o livro é o leão. Mas tomar o livro e sair do trono, aí o profeta quem disse. Nós cremos no profeta. Porque o profeta fala o que está na Bíblia. E era o mistério que estava atrás dos selos. Por isso não ficou tudo escrito na Bíblia. E é por isso que quando soou os trovões, João ia escrever e ouviu a voz dizer, não escreva. Porque se João escrevesse os trovões, João estaria escrevendo esses 7 selos que nós temos em mãos. João estaria revelando os selos. Porque os trovões não são livros. Os trovões são as revelações. Não é o que Laodiceia 38 diz? São as revelações contidas nos 7 selos. Os trovões. Então, se João fosse escrever, João ia escrever as revelações. Mas ele escreveu os selos. E os selos ele podia escrever um cavalo branco, um cavaleiro, mas não podia dizer quem era aquele cavaleiro. Porque o mistério, que era a revelação, estava por detrás daquilo. Você só fala que foi um cavaleiro e num cavalo branco. Mas não diga mais nada. A hora que ele viu o outro, ele disse, não escreva. A revelação disto, o que é, você não vai escrever. Então ele escreveu o cavaleiro e o cavalo branco. Mas não disse quem era o cavaleiro. E é por isso que você sabe que na própria mensagem do irmão Brana, teve um tempo que o irmão Brana pensava que aquilo era a igreja primitiva. Porque o irmão Brana também não tinha revelação. Mas quando Deus revelou os selos para ele, foi por isso que ele diz, quando Deus revela algo, vem contrariando os nossos pensamentos, o que nós achávamos que era. Então, a revelação contraria o pensamento de qualquer homem, inclusive do profeta. Contrariou o profeta. Porque não falou de acordo com o que o profeta via e pregava antes. Porque tem pessoas que podem basear os selos, irmão, naquelas mensagens que o irmão Brana pregou antes da revelação dos selos, e o irmão Brana pregou aquilo baseado em mensagem da Igreja Batista, em conhecimento que tinha de outros. Foi o que o irmão Brana pregou. Mas quando Deus revelou os selos para o irmão Brana, foi diferente.
Irmão Branham não podia pegar. Ele mesmo diz aqui no parágrafo 19 e 20 do primeiro selo, ele diz, se o anjo do Senhor não tivesse entrado naquele quartinho hoje pela manhã, eu estaria ensinando algo errado. Por quê? Ele tinha pego o que outros pregadores tinham ensinado sobre os selos, e como Deus mandou ele pregar os selos, ele ia pregar aquilo. Mas aquilo não era de Deus, aquilo era daqueles homens que ele tinha tirado as anotações. Vocês veem isso? O mistério estava por detrás de tudo isso durante quantos milênios? 2 milênios. Esse mistério está atrás. E Deus diz para João, não escreva. O que João não pôde escrever era a revelação do que era o selo. O que era o selo? O que era aquele cavalo branco? Aquele cavaleiro? Você não escreva o que é. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ele vai dizer para o povo. Agora, o que o irmão Branham ensina é que se João tivesse escrito aquilo, tinha posto a perder todo o plano da salvação durante o período de 7 eras da igreja. Ele não podia escrever. Então Deus deixou aquilo ir acontecendo, Deus falou em símbolo, porque o Apocalipse é em símbolo, Deus falou em símbolo e deixou que a coisa fosse acontecendo, falou, olha, só nos dias da voz do 7º anjo é que vou revelar. Então, volto aqui, o que é os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Que revelações são essas? Está aqui. O próprio irmão Branham está mostrando que João ouviu tudo isso, mas João não sabia o que era. Ele ouviu, está aqui no primeiro selo 27. Há um cavaleiro do cavalo branco, mas havia um mistério concernente a esse cavaleiro. Isso era o trovão. Havia um mistério concernente a esse cavaleiro. O mistério você não escreve. Você só escreve que é um cavaleiro. Um cavalo branco. Mas não escreve o mistério. Presta atenção. Mas havia um mistério concernente a esse cavaleiro, que não o conheceram naquele tempo. No tempo de João, no tempo de Paulo. Eles não conheceram nada disso. Seria revelado mais adiante, porque naquele tempo não podia ser revelado, porque para ser revelado o cordeiro tinha que sair do trono. E no tempo de Paulo, no tempo de João, o cordeiro não podia sair do trono, porque ainda tinha 7 eras da igreja que o cordeiro tinha que manter como intercessor. Ele não podia sair do trono. Então não podia dar, irmão, a revelação naquele tempo. Por isso diz, não escrevas, quando soou os 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. João ouviu a voz dizer, não escreva. Porque esse é o mistério de trás desse cavaleiro, diz o profeta aqui, ó. Seria revelado mais adiante, quando o cordeiro saísse do trono do Pai, como intercessor e redentor semelhante. Você pode escrever, há um cavaleiro, um cavalo branco, mas não diga quem é esse cavaleiro. Não fala, João viu, João ia escrever. Agora, eu quero que vocês entendam que a noiva, que João era o representante da noiva, João viu, a noiva vê. Hoje. Agora, se não é noiva, não vê. Porque João viu. João até ia escrever. E o povo hoje, depois que já veio o 7º anjo, eles estão esperando ainda que haja mais um rebuliço e que venhamos saber, quando João já tinha sabido disso naqueles dias. João sabia, mas não podia escrever. Branham viu, mas disse, é um segredo. Porque Deus falou para ele também, não diga a ninguém. Irmãos, é tremendo. O que Deus quer fazer, porque Deus não perde o dedo. A gente fica preocupado, o irmão vai se perder, o irmão vai se perder. Deus não. Deus sabe que ele nunca perdeu um. Deus nunca perdeu.
Então, nós ficamos preocupados com isso. E Deus deixa a coisa em segredo, porque Ele sabe o eleito saberá disso de qualquer forma, porque se João soube, e João é o tipo da noiva, então a noiva hoje sabe. Olha para você ver, João soube que ia escrever. Guarde bem isso. A gente pensa que é um mistério tão tremendo. João soube, naquele dia, que ele ia escrever. E Deus falou, não escreve não. Se você escrever isso, vai pôr a perder o plano da salvação, da redenção. Durante 7 anos, espera acontecer tudo primeiro. Nos dias da voz do 7º anjo, eu mando ele e ele revela isso daqui. Ele revela o que está acontecendo. Então, quando ele chegar, revelar isso, então haverá um júbilo. Esse é o problema. As pessoas, irmãos, teriam que rejubilar com esta revelação. E eles estão esperando o irmão Branham vir para poder eles rejubilarem. Quantos vocês estão desse jeito? Enquanto o irmão Branham já veio, até João sabia, não pôde escrever. William Branham soube, não pôde falar. O irmão Branham não podia falar. Irmão, isso daqui é 7 trovões. Deus falou para ele, não diga. Deus falou para João, não escreva. Falou para William Branham, não diga. Não diga o que é. Está aí dentro. Os 7 trovões estão dentro da Bíblia, diz o irmão Branham. As revelações dos 7 trovões estão dentro da mensagem, diz o irmão Branham. Mas Deus disse para ele, não escreva, falou para João. E Deus falou para o irmão Branham, não diga nada sobre isso. É um mistério. Você sabe, a noiva conhece isso porque João viu. E João é tipo da noiva, a noiva vai ver. Pode passar anos e anos, pode vir mensageiros e mensageiros, pode aparecer pregadores por todo lado. A noiva, ela vê essas coisas. Ela tem esta facilidade, esta faculdade espiritual, que não é dada pelo homem. Deus já fez isto por nós. Vou repetir, seria revelado mais adiante. Não escreva. William Branham, não diga. Isso seria revelado mais adiante. Quando? Quando o Cordeiro saísse do trono do Pai como intercessor e redentor semelhante. Agora, quando é que ele ia sair do trono do Pai? Quando fosse revelar os selos. E ao revelar os selos, estaria revelando o quê? Dando a revelação do quê? Daqueles trovões que estavam escondidos. Que era a revelação dos selos. É tão simples, mas o povo se põe tão complicado. É tão simples, o irmão Branham explicou, irmãos, isso é tão simples. Quando fala numa grande revelação, se pensa no Vaticano, e diz, não, é tão simples, vem aí na manjedoura. E a gente pega e diz, vem aí numa casa de pau a pique. É tão simples o que Deus faz. Mas tem uma coisa, olha, eles não puderam conhecer no seu tempo. Seria revelado mais adiante quando o Cordeiro saísse do trono do Pai como intercessor semelhante. Agora eu tenho que voltar aqui. São coisas que a gente tem que ficar repetindo. Parágrafo 24. Mas é tempo dessas mensagens. Não adianta. Não é tempo mais de nós falarmos, Elias virá. Não, já veio. Não é tempo de falar, o 7º anjo virá. Já veio. Não tem que se pregar muito mais que ele virá. Tem que pregar o que já foi feito no seu ministério. O que fez o ministério de Elias? Converteu nossos corações de filhos a pais. O que fez o ministério de 7º anjo? Revelou os trovões de Apocalipse 10, que são as revelações contidas nos 7 selos. Amém, amém, amém. Agora note bem, para que não esqueça. Este livro está cerrado até os últimos tempos. Encontramos isso nas Escrituras. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa. Em cada ponto desse ele tem que parar. Me diga se os selos não foram revelados completamente. O irmão Branham diz em vários parágrafos de outras mensagens. Ele nos abriu os 7 selos da última mensagem. Escolhendo a união invisível da noiva 150. Ele nos abriu.
tantos parágrafos que ele fala sobre isso. Então, foi aberto. Os selos foi aberto. Então, o mistério foi revelado. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo de redenção cessa. Agora, o selo foi aberto completamente quando ele entrar na Terra, gente. Nós temos aí, tão claro, a coleção dos 10 livros, dos 7 selos, a revelação dos 7 selos. Então está tudo revelado, tudo aberto. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo de redenção cessa, porque o Cordeiro sai do lugar da intercessão para reclamar o seu. O que ele está fazendo hoje, Deus está reclamando os dele através da revelação dos trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. Vou ter que ficar repetindo isso. Laodiceia 38, que é a tradução que nós temos de Goiânia. 38. Então é fácil, a gente precisa disso aqui. Sem isso, ninguém vai no arrebatamento, porque o William Branham disse que não vai. Se nós queremos ir no rapto sem trovões, o William Branham disse que ele não vai. O William Branham disse que os trovões é que dá fé de rapto. 35 primeiro selo, 81 primeiro selo, 122 primeiro selo, 132. Sem os trovões, não tem fé de rapto. Agora, só de saber, irmão, só de saber, foi aqui que nós pregamos hoje, então estou repetindo. Só de saber o que é os trovões. Se a pessoa não sabe, já são vozes. Não. Claro, como o William Branham falou assim, o que é os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Então, eu já sei o que é os trovões. João sabia também. João ia escrever o que nós temos, 7 selos. Deus disse para ele, não escreva isso. Escreva só o mistério. Escreva só o cavalo, o cavaleiro, a cor dele. Vai escrevendo. Escreva o 5º selo, escreva o 6º, o 7º. E guarde silêncio. O mistério você não fala para ninguém. Porque a hora que foi escrever, a hora que ele ouviu o soar dos trovões, os trovões eram a revelação dos 7 selos. Diz William Branham. São as revelações contidas nos 7 selos. João ouviu aquilo. Irmãos, há 2000 anos atrás, João ouviu. E nós 2000 anos depois que fomos ouvir. Mas João ouviu 2000 anos atrás. Ele ia até escrever. Ele ia escrever para nós assim, olha, esse cavaleiro aqui é o anticristo. Ele vem no cavalo branco, imitando a justiça, a pureza, porque o branco é o único que é o original, todas as demais cores são uma perversão do branco. Então, se João fosse escrever, ele ia ter que falar tudo isso que o William Branham falou. Então, veio o anticristo num cavalo branco, mas João não podia dizer, é o anticristo. Ele ouviu, ele soube, ele ia escrever. Deus diz, não escreva. Não escreva. Deixa para os dias da voz do 7º anjo. Irmãos, é tão simples. João olhou e viu um cavalo vermelho. Ele viu um cavaleiro em cima daquele cavalo. Ele não podia dizer quem era. Só João teve a liberdade de dizer, escrever. Ele veio matando. Veio matando. Então é o vermelho. Cor de sangue. Ele veio matando. É o que ele podia falar. Mas a vontade de João, quando o Apocalipse 10 trovejou, era de escrever. Irmãos, esse que está montado no cavalo vermelho, ele é aquele mesmo anticristo que estava no cavalo branco, mas ele não podia escrever. Deus disse para ele, não escreva. Ele viu, ele ouviu. Ele viu o cavalo negro. Ele viu o povo vendendo as coisas de Deus. Quando a Igreja Católica estava fazendo tudo isso, vendendo as orações, que ela faz isso até hoje. Ela vende a reza dela, ela vende a missa dela, ela vende o casamento que ela faz. E foi visto tudo isso. Aí, João ouviu os trovões.
Ele ia escrever quem era aquele cavaleiro. Ele ia dizer, é o mesmo, irmão, que estava lá na igreja primitiva como um branco, um cavalo branco para enganar, e ele era o anticristo. Ele é o mesmo. João, não escreva. Fala. Eu acho que é duro isso aí, irmão. Você saber de uma coisa, não poder falar. Porque Deus diz, não escreva. João viu eles vendendo oração. E os crentes vendendo tudo hoje também. Eles falam, você quer prosperidade? Vamos! Você faz a campanha da rosa, você faz a campanha do sal. Eles vendem, não tem nada disso que não vai dinheiro. É igual a mãe. Já são filhas da mãe, não é de à toa. Não tem nada disso que não vai dinheiro, tem que dar dinheiro. Para ser próspero, tem que dar dinheiro. Mas João viu isso naqueles dias. Ele viu. Olha aí o cavalo negro. Olha o cavaleiro vendendo as coisas de Deus. Mas houve uma voz que dizia, não danifiques o azeite e o vinho. Ele não podia fazer nada com os eleitos. O irmão Branco diz que o eleito, ele tem o azeite, que é o Espírito Santo. Ele tem o vinho, que é o estímulo da revelação. Não mexa com os meus. Irmão Branco ainda diz no selo, quando ele revelou aquilo, ele diz, você pode fazer o que você quiser com eles, você pode matá-los, trucidá-los, mas não force-os dizer Ave Maria. Porque eles têm o meu azeite e o meu vinho. Só que João não podia dizer, irmãos, eu ouvi, mas eu não posso. Deus falou, não escreva. E João sabia, é o anticristo, eles são um dono de cavalo. Mas em cada uma daquelas bestas que veio, Deus tinha uma besta. O profeta ensina isso. Se ele veio como um cavalo branco, Deus veio como um leão. Se ele veio como um cavalo vermelho, Deus veio como um boi. Se ele veio como um cavalo preto, Deus veio como um homem, com Lutero. Aí, por último, agora ele veio num cavalo baio, amarelo, cor da morte. E João viu. E o que João ia escrever, você sabe o que João ia escrever? Irmãos, olha os trovões. João ia escrever. Irmãos, ele vai aparecer na sétima era como um falso profeta que vai converter na besta. Mas tem um profeta, tem uma águia. Deus só mostrou, fala da águia só. Tem uma águia, mas tem um profeta. Quando há o falso profeta, tem um profeta para combater o falso profeta. Aquilo estava tão claro, a revelação. João ouviu. Olha, você sabe que eu posso pregar isso aí e falar e depois perguntar para vocês outra coisa. Isso daí? João ouviu os trovões. Ele ia escrever. Você não vai escrever uma coisa que você não sabe. Você só escreve o que você sabe. E João ia escrever. Então ele ouviu que eram os trovões. João é a noiva, ouviu que eram os trovões. Mas não escreva. Deus disse para ele, não escreva. Se você escrever, põe a perder o plano da salvação. Deixa acontecer primeiro, irmão. Quando tudo acontecer, então eu saio do trono, deixo de ser cordeiro, tomo o livro, onde contém os nomes dos meus redimidos desde o princípio, abro esse livro e desço e trovejo para um homem, que é o sétimo anjo. E quando os trovões soaram para o sétimo anjo, a coisa foi escrita, foi falada, foi pregada. Mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Não diga para eles o que é o sétimo selo. Não diga para eles o que é a terceira etapa. Deus gosta de trabalhar desse jeito, irmãos. Vai fazer o quê? Mas agora ele prometeu que nesses dias do sétimo anjo, ele revelaria os mistérios que ele não revelou desde o princípio. Ele disse que revelaria nos dias da voz do sétimo anjo. Para quê? Para causar júbilo.
causar júbilo em quem? Gente, nós somos o povo responsável por esta alegria, por este júbilo. Se não tiver mais ninguém. Vocês leram uma carta aí? O irmão me mandou uma carta. Diz que quando ele ouviu o CD, mesmo a gravação estava ruim, porque o CD estava velho, riscado, e ele, aquela vontade de ouvir, ele não sabia se pulava, se gritava, se chorava, mesmo sem poder ouvir o CD corretinho, porque estava pulando. Isso é o júbilo que causa. Vamos, espera lá. O que quer ver um CDzinho desse? É o que estava mostrando que já está tudo revelado, é simples. Para João, Deus diz, não escreva. João viu. João sou eu e você. João é a noiva. Viu? Não escreva. William Branham viu. Deus diz, você não fala para eles. Não diga para eles o que é a terceira etapa. Você já contou a primeira, você viu que deu no seu ministério, contou a segunda, você viu? Baralhou toda a linha. Não diga nada da terceira. Irmão Branham não podia falar para nós tudo. O irmão Branham não podia pregar o que estou pregando hoje. Vocês têm que entender que Deus falou para ele, não pregue. Não diga. Eu, particularmente, vejo, quando Deus diz para ele, não diga, e depois de 3 anos, 2 anos e pouco, que ele tinha pregado os selos, ele começou a dizer. Aí ele começou a falar o que era os 7 selos. 63, 64, 65, ele começou a falar o que eram os 7 selos. As revelações estavam ali. Ele começou a falar o que eram os 7 trovões. Você vai ver que ele falou isso depois de 64. Em 65, ele foi falar o que eram os trovões. Está escrito na Era de Laodiceia 38, mas quando ele pregou em original, a Era de Laodiceia não tem esse parágrafo. Está ali porque o irmão Branham mandou o irmão Livai colocar ali. Parágrafo 38, a Era de Laodiceia. Agora, por quê? Deus já tinha mostrado para ele lá na frente, mas tinha falado para ele, não diga para ninguém. Ele começou a falar essas coisas. Agora, Deus sabia que se William Branham não falasse, ninguém de nós falaria. Se eu não encontrasse aqui, nestes livros, que William Branham diz, o cordeiro tomou o livro, converteu em leão e abriu os 7 selos. O intervalo 105. Se eu não encontrasse, eu nunca pregaria. Você nunca pregaria. Por que nós pregamos hoje? Porque o William Branham falou. Se eu não soubesse, porque eu nunca soube, quase 30 e tantos anos de mensagem, eu nunca soube o que era 7 trovões. E o irmão Branham já falou isso em 64, 65. O irmão Branham falou, os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. O irmão Branham não diz assim, os 7 trovões são mistérios que ainda vão ser revelados. Ele não diz isso. Ele diz, os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Gente, por que enquanto não chega o dia, aquilo não abre? Então abriu para nós, agora eu já sei. O que é os 7 trovões? Quem foi que disse? Osmar não sabe nada. Quem disse foi o William Branham, 7º anjo. Brigue com ele. Quem disse que o cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão e deixou a obra de mediador? Está aqui no parágrafo 24 do primeiro selo. Quem disse? Foi Osmar? Não. Foi William Branham. Olha aqui. Os mistérios do livro serão revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo de redenção cessa, porque o cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Porém, quando sucede a verdadeira revelação quanto aos selos, quando se começa a abrir, o cordeiro está saindo do santuário. Isto é conforme a palavra. Assim o vimos
Assim o vimos ontem à noite. Ele veio do meio do trono e tomou o livro. Então já não é mediador, pois mesmo ali o chamaram leão. E esse é o rei. Por isso já não é mediador. Quem foi que falou isso? Que ele não é mediador? É nós? Não, William Branham. Só que chegou o tempo de nós ler isso para o povo. Se os outros pastores não têm coragem de ler, porque isso contraria a revelação que eles têm. Mas quando William Branham foi revelar os selos, a revelação contrariou ao que William Branham tinha. E ele pisou no que ele tinha e revelou o que Deus deu. O que os pastores têm que fazer é pisar no que eles têm e revelar o que Deus deu para William Branham. Revelar isso para o povo. Porque o próprio irmão Branham fez isso, pisou no que ele tinha. Creio que é selo 256 ou 226 que ele fala sobre isso. A revelação é contrário ao que nós pensamos. A revelação sempre é contrária. Então isso daqui não é questão nossa. Agora, outra coisa que é muito importante, eu preciso de ler isso para vocês também, seria revelado mais adiante quando o Cordeiro saísse do trono do Pai como intercessor e redentor semelhante. 28, o primeiro selo. Aqui vou deixar cair uma coisinha. E se alguém chega a escutar isso pela fita ou por algum outro meio, qualquer homem pode falar o que lhe agradar. Cada um tem o direito de pregar o que for sua convicção. Porém, se um ministro, irmão Branham sabia, irmão Branham sabia que os ministros são o problema. Vamos falar claro. Obreiros, vocês são os problemas. Pastores, vocês são os problemas. Eu já disse assim, se não tivesse pastor seria melhor. Porque a ovelha lia a mensagem, daquilo que o irmão Branham disse, encontrava com outra ovelha, mas se encontrar com outro bode, a ovelha lia a mensagem. Olha o que o William Branham diz, encontrar com outra ovelha. Irmão, olha o que o William Branham diz, vamos falar para o irmão fulano? Vamos. Ah, mas você pega aqui e conversa com pastores, com obreiros. Eles são os problemas. Porque o William Branham diz, mas eles não dizem o que o William Branham diz. Eles não dizem, e aqui está todo o problema. Ele diz, cada um tem o direito de pregar o que for sua convicção. Por isso eles têm direito de pregar que o William Branham vai ressuscitar. Eles têm direito. O irmão Branham diz que cada um tem direito de pregar sua convicção, mesmo que é errado. O católico tem direito de pregar para qualquer um adorar santinho. Cada um tem direito de pregar sua convicção. Escuta aqui agora. Porém, se um ministro não quer estas coisas entre sua gente, meu Deus, o que o irmão Branham está dizendo? Se um ministro não quer que o seu povo saiba que o Cordeiro saiu do trono, tomou um livro e converteu em leão, se o ministro, ele está dizendo ministro, ele não está dizendo agora mesmo, porque ele sabia que ovelha cheira ovelha. E ele diz que o pastor tem que cheirar ovelha. Ele tem que ser humilde, porque ele pregou uma coisa, volta atrás, conserta. Eu queria que esse povo que crê errado tivesse coragem de voltar atrás, como nós temos um profeta que teve coragem de voltar atrás e consertar o erro dele. Ele teve coragem de voltar atrás. Ele dizia, eu pensava que havia 7 trovões no reverso do livro. Ele dizia, eu pensava. Está em Senhores Êxodo 249. Ele diz assim, há 7 trovões no reverso do livro. Mas quando você pega alimento espiritual em seu devido tempo, 79, ele diz, eu pensava. Mas não adianta nada, eu pensava. O irmão Branham sabia, mas não vai adiantar nada, o negócio que eu pensava. Ele dizia, eu pensava que havia 7 trovões no reverso do livro, mas não pode ser assim. Por quê? Ele diz, porque já está escrito na Bíblia. Os 7 trovões está escrito na Bíblia. Por quê? Ele diz, porque está escrito que não pode aumentar nem diminuir. Então os 7 trovões estão escritos. Então o que é os 7 trovões? 7 trovões não é mais um capítulo da Bíblia. 7 trovões não é mais um homem. 7 trovões é as revelações contidas nos 7 selos. Agora, irmão Branham está ensinando uma coisa, que ele sabe que os ministros... Agora o bom é assim, ele diz assim, um ministro
não quer estas coisas entre sua gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem. O irmão Branham ensinou. Um ministro, quer dizer, um ministro que não tem revelação dos trovões, um ministro que não sabe nada que aconteceu dos selos, um ministro que sabe só dos símbolos e não sabe da revelação dos selos. Então, se você não quer que o seu povo saiba sobre essas coisas, que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e converteu em leão, diga para o povo não ouvir isso. Sabe o que os pastores têm que fazer? Dizer para o povo assim, não escuta esses CDs, porque esses CDs aí tem o parágrafo 28 do primeiro selo, não escuta não. Não escuta os CDs, porque tem o parágrafo 28 do primeiro selo. Irmão Branham dizendo, se você não quer que o seu povo saiba que o Cordeiro saiu do trono, diga para eles não ouvir. Diga para eles não tomar isso. Porém, isso aqui é para o povo ao qual eu fui enviado a falar. Ah, meus irmãos. Isso daqui é para o povo a quem William Branham foi ensinado a pregar. O William Branham foi enviado a pregar para mim, a pregar para você. Agora, se alguém não quer isso, ministro, obreiros, que são o problema de hoje, diga para o seu povo não ouvir esses CDs, que se ouvir e eles forem sinceros, eles vão ter que crer. Amém. Agora, tem uma coisa, se eles não forem sinceros, eles não vão crer mesmo. Eles não vão crer. Porém, simplesmente diga-lhes que não tomem. Porém, isso aqui é para o povo ao qual tenho sido enviado a falar. Por isso tenho que revelar o que é a verdade. Isso daqui que nós estamos lendo é a verdade. E se os pregadores não querem isso, diga para o povo, não escuta os CDs. O irmão Branham sabia que nós íamos pregar essas coisas. O irmão Branham sabia. Porque ele sabia que ia ter ministro que ia crer e ministro que não ia crer. Agora, isso daqui, meus irmãos, é para trazer o júbilo a cada eleito. Eu quero encerrar com isso daqui. Porque é um júbilo. A revelação dos selos, dos trovões, é um júbilo, é alegria. Você está sozinho. Ele diz, como que você vive sem pastor? Mas tem que ter pastor coçando. Não. Como você vive distante pastor, não tem nem pastor na sua cidade. Como que você vive assim? É porque eles estão acostumados com pastores que dão uma dor de barriga. Pastor, vem cá orar. Eles não acostumaram com o William Branham, que o William Branham ensinou assim. O que o William Branham ensinou, você ora pelo seu filho. Você tem poder na oração, não é o pastor, você tem poder na oração. William Branham não está preparando pastor para o céu, não. William Branham está preparando um povo para o céu. E todos nós temos que ter poder na oração, orar pelos nossos. E saber que Deus nos enviou para aquilo. Você sabe que o William Branham foi tão firme nisso daí, que quando Billy Graham falou com respeito ao que ele fez, tanto no Brasil, em qualquer lugar que ele fosse, ele disse que ele ganhava 30 mil pessoas, mas ele voltava um ano mais tarde, não tinha 30, aí ele criticou os pastores, os obreiros, e disse, sabe por quê? Tem acontecido? Eu vou e ganho 30 mil, depois volto um ano mais tarde, não tem nem 30, é porque vocês, pastores, obreiros, ficam aí nas suas escrivaninhas, com o pé em cima da escrivaninha, ao invés de sair a visitar as pessoas. William Branham, eu queria dizer para Billy Graham diferente. O que faltou, Billy Graham, que foi um anjo. O que faltou foi o que tinha Paulo. Paulo ganhava mas ele ficava ali com aquele e cortava todas as pontas que havia naquela pedra e formava dele um ancião e voltava um ano mais tarde e tinha 30. Amém. Então, irmão Branham estava mostrando a posição certa. Não é questão de ficar visitando, não, que vai aumentar os membros, não. O eleito, ele sabe muito bem disso. É o eleito que tem a palavra, é o eleito que não precisa sabucagem, não. Eleito é eleito, o eleito vive com a palavra está com ele. Agora, a questão é querer posicionar
a derrota do ministério, porque os outros não fazem isso, fazem aquilo. O que eu faço para vocês permanecerem de pé? Eu não faço nada. É a palavra que faz por vocês. É a palavra que faz por vocês. Então aqui deixa eu encerrar com esse pedacinho. Poderia ler mais coisas aqui, porque tem muita coisa para sustentar o que nós estamos pregando. Quem me ouvir, por favor, vai ler o parágrafo 74, 78 do primeiro selo, para vocês verem. Essa tradução de Goiânia, que é a primeira tradução. Eu ainda não estou aqui com o selo com a tradução da Voz de Deus, mas essa tradução de Goiânia é aquelas primeiras. Por isso eu digo esse parágrafo e você vai encontrar na mensagem do profeta, 74 e 78. Mas eu vou ler o 79, só o finalzinho dele, para mostrar para vocês o que eu li aqui, onde o irmão Branham diz com respeito ao júbilo que acontece. Quando você recebe a revelação, há um júbilo. Quando o cordeiro toma o livro e converte em leão, ele faz de nós reis e sacerdotes. Ele muda o nosso ministério. Faz de nós reis e sacerdotes. Ele já fez tudo. Olha aqui, ó. O cordeiro imolado saiu do trono, todo ensanguentado. Ele foi o único. E quando ele tomou o livro, então foi quando começou o júbilo, que encontramos no capítulo, no versículo 8 ao 14 do capítulo 5 de Apocalipse, porque viram que a redenção estava paga. Quando vocês ouvem esta revelação dos 7 selos que o irmão Branham pregou para nós, irmãos, isso daqui tem que trazer júbilo no nosso coração. Júbilo, porque isso está mostrando para nós que a redenção foi paga. E se não tivesse a abertura dos selos, você tem que saber disso. Se não tivesse a abertura dos selos, esta revelação dos trovões, você não saberia que a redenção foi paga. Oh, ele pagou, o cordeiro morreu lá atrás. O cordeiro morreu, pagou. Ele pagou o meu pecado. Ele pagou a minha dívida. Eu não devo mais nada. Mas eu fiquei sabendo agora, quando o selo foi aberto, então eu rejubilei, porque eu era um, você era outro destes aqui que viu os trovões revelados dentro dos 7 selos. E agora chegou a hora de dizer aqui, ele havia chegado para reclamar o selo. Revelação dos selos é Deus reclamando a mim e a você, reclamando o que é dele. Irmãos, se não somos de Deus, ele não vai reclamar. Você só reclama uma coisa que te pertence. Deus só reclama aquilo que é dele. Então, quando nós ouvimos essa mensagem tem que mexer conosco. Foi o profeta que pregou. E essa mensagem, ela mexe conosco porque nós somos aqueles que rejubilamos ao ver os 7 trovões revelados dentro dos 7 selos, que não podia ser revelado antes, mas só nos dias da voz do 7º anjo, e nos dias da voz do 7º anjo, quando era tempo desta revelação, Deus disse para ele da terceira etapa, não diga a ninguém, porque a terceira etapa era exatamente o mistério que as pessoas ficariam agarradas naquilo. Não diga não. Se você disser o que é, então não vai formar esse tipo de 40 anos que nós temos aí dos selos revelados. Se o irmão Branham tivesse dito assim, a terceira etapa é isso desde o princípio, seria diferente. Mas quando ele estava para morrer, ele abriu a boca e disse, 6 meses antes de morrer. Ele dizia, e aquilo é tão claro. Isso, irmão, concretiza, fecha tudo que nós precisamos com respeito à terceira etapa, visão da tenda. O irmão Branham diz que a visão da tenda faz parte da terceira etapa. Palavra falada faz parte da terceira etapa. Aí o irmão Branham vem nos ungidos dos últimos dias. 262, tradução da Voz de Deus. 373, 374, tradução de Goiânia. Ele vem e diz claro para nós, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Irmão Branham fechou tudo para morrer. Deixou tudo pronto. Ele estava esperando sempre uma terceira etapa. Além dos selos. Irmão Branham estava esperando ainda uma terceira etapa. Quando Deus mostrou tudo para ele, abriu para ele, depois de 63 ainda, e mostrou para ele que era o Monte Pôr do Sol, que era ali onde ele cumpriu o seu ministério, foi ali indicado a terceira etapa do seu ministério, ali no Monte Pôr do Sol. Tudo já havia acontecido, então ele pôde dizer, meus irmãos, a terceira etapa foi, quer dizer, tudo já está no passado. Deus nos ajude
a não atrapalhar os outros. O que eu quero fazer é não ser um atrapalho para um membro da noiva, aquilo que vai entrar mesmo. Porque tem gente que é atrapalhada com pouca coisa. Mas um eleito precisa muita coisa para atrapalhar ele. Um eleito precisa muita coisa. A hora que ele vê muita coisa atrapalhando, ele diz, olha, e eu ainda creio nisso. Isso aqui é verdade, o William Branham falou. Foi o William Branham que falou, irmão, tudo tem que ser provado pela Bíblia e tem que ser provado pela mensagem do profeta. Se não for provado, não creia. Tem que estar aqui. E se o sétimo anjo veio e revelou a palavra, então acabou os mistérios. Não tem mistérios mais. Tudo foi revelado. Senhor, te damos graças porque o que rejubila a nossa alma é saber que isto é verdade. É verdade que o Cordeiro saiu do trono. É verdade que os ministros que têm sua convicção oposta têm que falar para o povo não ouvir estes CDs e estas mensagens que pregamos. É verdade. O seu profeta disse, porque isso daqui é para o povo ao qual William Branham foi enviado. Deus, te dou graças que o Senhor mandou um profeta para mim. Eu creio, eu aceito essas coisas. Faço parte desse povo que o Senhor mandou um profeta. E não apenas um profeta com uma flor de parede, mas com a revelação de verdade. Com aquilo que a sua palavra diz que nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelaria o mistério. E foi revelado. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos, nós vamos. Agora tomar a ceia. Nós vamos apenas fazer aqui uma leitura com respeito à ceia. Mateus capítulo 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Vamos orar a Deus por este pão. Ele simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu apresento a Ti a minha vida e os meus irmãos e peço perdão por cada um de nós, o que nós temos feito. Eu sei que o sangue já nos purificou. Tudo já foi feito. O sacrifício foi completo. Estamos limpos. Estamos agradecidos por esta bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Este pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos por ele agora e o abençoamos como símbolo do corpo do Senhor Jesus. Este vinho que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi vertido por nós na cruz do Calvário e nos purificou de todo pecado. Obrigado por estas bênçãos. Este vinho seja santificado para o propósito que está destinado como símbolo do sangue do Senhor Jesus. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu dizendo, isto é meu corpo partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Quem vai tomar a ceia, procura o irmão. Noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão,
Tendo dado graças, Deus dos homens, tem meu corpo partido por vós. Fazer isto em memória. Tomando um cálice disso, isto é o meu sangue, dado por vós, bebei, bebei. Graças ao Senhor. O Senhor troveja sempre. Isso está ecoando em nossos corações agora. Isto para nós, além de um alimento, é um fortalecimento e um esclarecimento. E nós nunca seremos enganados, pois somos teus eleitos, ó Pai, testemunhas vivas, fiéis a Ti, por predestinação, desde antes da fundação do mundo. Por isso somos do Senhor, e nada pode contra o povo do Senhor. Abençoa, continua conosco. Queremos estar sempre sendo essa testemunha, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.